Então, fizemos uma super revisão aí da matéria. Vamos agora para o módulo 121, gravitação 1 e 2, página 50. Então, primeiro exercício. Um planeta alfa descreve uma trajetória elíptica em torno do seu Sol, como mostra a figura abaixo. Então, ele está passando no ponto 1, 2, 3, 4, 5. Considere que as áreas A1, A2 e A3 são varridas pelo raio vetor que une o centro do planeta ao centro do Sol. Quando o alfa se move, respectivamente, das posições 1 a 2, de 2 a 3 e de 4 a 5. Os trajetos de 1 a 2 e de 2 a 3 são realizados num mesmo intervalo de tempo. Pessoal, mesmo tempo. Se é o mesmo tempo, significa que é a mesma... Terminem a frase. Perfeito, Vininho, Leônidas, perfeito, isso mesmo. Se é a mesma área, perfeito, Tigre, é o mesmo tempo. Se é o mesmo tempo, é a mesma área. E, ok, mesmo tempo. E o trajeto de 4 a 5 no intervalo de tempo ΔT, que é menor do que ΔT', que é menor do que ΔT. Nessas condições, é correto afirmar que, bem, um exercício bem tranquilinho, né? A segunda lei de Kepler fala a área é K vezes ΔT. O ΔT1 ao quadrado, eu posso escrever como é igual a ΔT2 ao cubo. E isso daqui, peraí. Não, o ΔT do 1 para o 2 e o ΔT do 2 para o 3 é igual. Então, a área do 1 para a área do 2 também é igual. Essa aqui não é o cubo, é do 1 para o 2 e do 2 para o 3. Agora, o ΔT do 4 para o 5 é menor do que o ΔT do 1 para o 2. Logo, a área do 3, a região 3, é menor do que a área da região 1. Ou a 3 é menor do que a área da 2. E isso dá para a gente a alternativa certa, a letra A. Dúvida, dúvida? De boa, né? Exercício da alfa. Essa questão que vai cair no Enem desse ano, muito fácil. Isso é algo mais próximo de um Enem, de um Unicamp, de algo assim. Tá? De boa na lagoa. Vamos lá. Exercício número 2. As distâncias médias ao Sol dos seguintes planetas são R da Terra RT, R de Marte é 1,5 RT e de Júpiter 5,2 RT. Os períodos de revolução de Marte e Júpiter em anos terrestres são... Então a gente sabe que o período da Terra é 1, né? 1 ano. Questão para levantar a moral da galera, perfeito. Mas tinha que ser no último, né? Tinha que ser a última. Para daí sair falando, ufa, tá, deu, foi uma. Ó, como eu tenho 3 astros, eles gravitam em torno do Sol. Vamos usar a terceira lei de Kepler para isso. E daí a gente tem raio de Marte ao cubo sobre período de Marte ao quadrado igual a raio de Júpiter ao cubo sobre período de Júpiter ao quadrado, raio da Terra ao cubo, período da Terra ao quadrado, ok? É tudo uma constante, né? Então, posso igualar todo mundo aqui. O período da Terra, 1 ano, vamos usar comum. E agora vamos pegar essas informações. Ó, o raio de Marte é 1,5 RT. Raio da Terra. Então, raio de Marte é 1,5 raio da Terra, né, ao cubo, dividido pelo período de Marte ao quadrado. É igual a raio da Terra ao cubo, dividido pelo período da Terra, que é 1 ano, ao quadrado. Aqui a gente pode cortar o RT, que está ao cubo, com esse RT ao cubo. Notem que quando eu corto esse RT, esse cubo ainda está no 1,5, né? Não vai fazer besteira e achar que sumiu o 3 também. Então vai ficar 1,5 ao cubo vezes 1 ano ao quadrado é igual a TM, período de Marte ao quadrado. Então, período de Marte ao quadrado vai ficar aproximadamente 1,8 anos. Faz 1,5 ao cubo, tira a raiz, vai dar aproximado 1,8. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que com Júpiter. Júpiter e Terra. De Júpiter, o raio de Júpiter é 5,2 raio da Terra.
Então, 5,2 raio da Terra ao cubo dividido pelo período de Júpiter ao quadrado é raio da Terra ao cubo, período da Terra ao quadrado. Tá? Vamos cortar mais uma vez o raio da Terra, aqui com o cubo daqui. Vai ficar 5,2 ao cubo, vezes 1, né? Vezes 1 ao quadrado, 1 ano ao quadrado. Na hora que eu tiro raiz de tudo, vai ficar raiz de 5,2, sendo que 5,2 está ao cubo. Isso vai dar um valor aproximado aí de 11,9. E tá aí nossa resposta, letra C. 11,9. Dúvida, gente? Dúvida, dúvida, não? Tá. Bem, essa daqui é do Ita. E aí, o que vocês acharam? Tranquilo, né? É a terceira lei na prática. Tá? Terceira lei iguala dois elementos que ele te deu como referência. O de Marte com Terra, o de Júpiter com Terra. Ah, professor, podia usar o de Marte com Júpiter? Claro, podia. É só raiz chata, isso mesmo. Tá? Raiz chata pra caramba, mas enfim. É braçal ali a matemática, e porque na física não pegaram pesado, não. Então, print e vamos lá. Exercício número 3. A minha ideia é a gente conseguir fazer 3 módulos hoje, tá? 121. Deixa eu ver as aulas que eu preparei. 121, 122 e 123. Então, vamos lá. Exercício número 3. Espera aí. Sumiu aqui. Ok. Com os motores desligados, uma nave executa uma trajetória circular com um período de 5.400 segundos, próximo à superfície do planeta em que orbita. Assinale a massa específica média desse planeta, a densidade desse planeta. Ele pediu para adotar π 3,14, olha que sacanagem. E G 6,710 a menos 11 Nm² por quilograma quadrado. Isso é sacanagem, né? Pedir para adotar π igual a 3,14. Adota π igual a π, pois é, 3,14, 15, 9, enfim. Ó, vamos lá. Eu tenho um satélite dando um rasante, né? Esse satélite dando um rasante, a força gravitacional, ela está agindo como força centrípeta. Boa, Vini. Boa. Força gravitacional, força centrípeta. 3,14, 15, 9, 2. Eu só lembro até o 9, 2. O resto eu não lembro mais. 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7. Nossa, para. Então, ó, a gravitacional é G, Mzinho, sobre R ao quadrado. E a centrípeta, eu posso trabalhar com mv quadrado sobre R ou m ômega 2 vezes o raio, tanto faz. Nesse caso, eu vou trabalhar com ômega, tá? Com a velocidade angular. Bem, daqui a gente pode cortar as massas pequenas, né? Corta mzinho com mzinho, e fica aqui o ômega ao quadrado é gm sobre R ao cubo. Então, ômega ao quadrado, gm, r ao cubo. Mas, esse m, eu posso isolar e deixar m ρ vezes 4/3 de πr ao cubo. Por que isso? A massa é igual à densidade vezes o volume dessa esfera. Então, 4/3 de πr ao cubo. Eu vou colocar isso aqui dentro do ômega. Vai ficar ômega é g sobre r ao cubo, vezes ρ vezes 4/3 de πr ao cubo. Olha que legal, a gente corta o R. A gente vê que no final não vai depender de R. Então, ômega 2 fica 4/3 de π g ρ. Eu vou agora pegar esse ômega e abrir em forma da velocidade angular, a mais simples que tem. Por quê? Porque ele está me dando período. Né? O tempo necessário para uma volta, então eu tenho que abrir a formulinha do ômega com o período. Ou seja, 2π sobre período. Só que esse cara está ao quadrado. Então, 2π sobre período ao quadrado é 4/3 de π g ρ. Aqui, vamos colocar o quadrado dos dois. 4π ao quadrado sobre período ao quadrado. 4/3 de π g ρ.
a gente pode, daí no próximo, cortar um π aqui, o quadrado desse π com esse π, e vamos isolar o ρ vezes t ao quadrado, vai ficar ρ t ao quadrado é igual a 3π sobre g, isolo ρ, ρ é 3π sobre gt ao quadrado, e daí vamos substituir os valores, ó, porque agora tudo são variáveis que eu tenho, π, o g e o período. Tá? Então, agora é só uma questão de braço, vamos substituir os valores e fazer a continha. Então, eu tenho 3 vezes π, 3 vezes 3,14, o g, que é 6,710 a menos 11, e o período ao quadrado, que é 5.400 ao quadrado, ou 5,410 a terceira ao quadrado. Tá? Aqui, 6,7 vezes 5,4, 5,4 ao quadrado dá 2,925,29. Então, 6,7 vezes 29,16, 10 a 11, com 10 a sexta dá 10 a menos 5, sobe dá 10 a 5 em cima. Então, vamos fazer essa conta, dá 0,04810 a quinta ou 4,810 a terceira quilogramas por metro cúbico. Ou 4,8 gramas por centímetro cúbico. Isso dá alternativa certa, letra D. Letra D, então, como resposta final, tem 4 exercícios essa aula. Isso. Ok. Então, ó, no final das contas, a gente fez aquela igualdade que eu já tinha chamado a atenção de vocês na última aula, lembra? Força gravitacional igual a centrípeta. No caso, eu abri o m ômega 2 vezes o raio. Se você tivesse usado mv ao quadrado sobre o raio, daí depois você ia ter que abrir o v, e o v que ia estar ao quadrado aqui, né? Você ia usar 2πr sobre período, ia colocar tudo isso ao quadrado, mas não ia fazer diferença nenhuma, porque daí você ia ter o período, que é o importante, porque é o que ele te deu. Tá? Então poderia fazer de uma forma ou de outra. E, mais uma vez, força gravitacional igual a centrípeta é m ômega 2 vezes o raio, e depois nós abrimos esse ômega na versão com o período, só porque a gente já tinha o período. Tá? E a massa, a gente abriu a versão completa da massa, a densidade vezes o volume de uma esfera, 4/3 de PR ao cubo. Tá? Então, nível de dificuldade dessa questão não é muito elevado, não. Tá? Seria um 6, 7, 7, vai, no máximo 7. Tá? Para a primeira fase, no máximo 7 de dificuldade. Tá? E daí eu pergunto, gente, dúvida? Dúvida, dúvida, dúvida. Não? Tranquilo? Vocês estão meio calados hoje. O que aconteceu? Eu briguei com vocês na semana passada, é isso? Eu dei algum esporro com vocês? Eu não lembro. Eu não lembro, mas pode ser que tenha... Briguei com o Vininho, pode ser que eu tenha brigado. Ó, tem alguém que tem o nome terceiro ali de Kepler. Mike, você tá quieto, Mike? Tudo bem? Zoeira, né? Mas e se esse planeta for a Terra? Como calcular o volume se ela é plana? Puta merda. Pronto. Só porque eu falei que eles estavam calados. Absorvendo a informação. Tá, ok. Tá, então vamos lá. Vamos continuar. Terra é uma rosquinha? Isso, Vininho. Terra é uma rosquinha. Isso mesmo. Nada de plana e nada de esférica. É uma rosquinha. Exercício número 4. Volume de um cilindro. Vamos lá. 4, então. Página 52. Considere duas estrelas de um sistema binário em que cada qual descreve uma órbita circular em torno do centro de massa comum.
Sobre tal sistema são feitas as seguintes afirmações. Então, primeiro delas, o período de revolução é o mesmo para as duas estrelas. As estrelas, elas estão sempre alinhadas com o centro de massa, né? Então, elas vão girando com uma mesma velocidade angular, ou seja, vai ter também o mesmo período de translação. O sistema binário só tem essas duas. Então, essa primeira afirmação está verdadeira. Tá? Segundo item, esse período é função apenas da constante gravitacional, da massa total do sistema e da distância entre ambas as estrelas. Então, aqui eu vou colocar um desenho para vocês, ó, das duas estrelas, uma massa maior, uma menor, força gravitacional entre elas, centro de massa aqui, num ponto qualquer, onde R1 da primeira estrela, R2 da segunda. E se eu fosse escrever a distância total, é R1 mais R2, né? A distância entre as duas estrelas. Posição do centro de massa, como que eu tiro a posição do centro de massa? A gente fez isso na semana passada. E aí, vocês lembram? A gente fez até para uma velocidade de centro de massa. Não é a média normal, não, a média ponderada. Tá? É uma média ponderada onde a massa é o fator ali principal. Então, é massa vezes a distância 1, mais a massa vezes a distância 2, dividido pela soma das massas. Tá? Uma média ponderada sempre com a massa, que é a inércia, né? Como fator principal ali. Então, fica m vezes 0, porque eu estou definindo que aqui é o meu zero. Então, lá é minha distância R1 mais R2. Mais m vezes R1 mais R2, tudo isso dividido pelo mzão mais mzinho. Isso vai dar m vezes o d, dividido por mzão mais mzinho. Agora, a gente vai pegar e vamos colocar isso na força centrípeta. Tá? Força gravitacional igual a centrípeta. A força gravitacional. Por que m vezes 0? Eu estou definindo o meu ponto aqui, ó, como ponto 0 de distância. Então, aqui é d, que nada mais é do que R1 mais R2. Tá bom? Como eu defino aqui como 0, lá é d. Tá? Então, é uma escolha minha colocar aqui como 0. Eu poderia ter colocado aqui também como 0. Tá bom? Por que eu fiz essa escolha? Porque daí aparece para mim isso, ó. R1 mais R2 como distância do outro. E R1 mais R2 vai estar dentro da força gravitacional. Então vai ser útil para mim ter isso, ter essa informação, tá bom? Ou define aqui como 0, ou aqui como 0, que daí uma das distâncias vai ser R1 mais R2, ou seja, vai ser D. Então, força gravitacional é igual a centrípeta. A força gravitacional é G, mzão, mzinho, sobre D ao quadrado. E a força centrípeta, eu vou usar m ômega 2 vezes o raio. E o raio nada mais é do que md sobre Rzão mais Rzinho. Então, deixa eu marcar aqui, ó. G, mzão, mzinho sobre D ao quadrado, força gravitacional. E a força centrípeta vai ser m ômega 2 vezes md sobre mzão mais mzinho, que seria esse R1 aqui, né? Que essa esfera está girando. Está girando em movimento circular com um raio R1. Agora, o que a gente pode fazer? Vamos cortar as massas, né? Massa pequenininha de todo mundo. Eu tenho esse G vezes mzão mais mzinho. Eu posso cortar o mzão também dos dois lados. G mzão mais mzinho dividido por D ao quadrado. Isso é igual a ômega vezes D. Bem, pessoal, ômega vezes D. Vamos deixar o ômega ao quadrado aqui e vamos passar o D dividindo. Na hora que eu passo o D dividindo, eu poderia igualar esse elemento aqui a 2π sobre período ao quadrado, né? Que é o que significa o ômega. 2π sobre período ao quadrado.
Então, vamos abrir o quadrado desse cara. 4π ao quadrado sobre t ao quadrado. E isso aqui é igual a g mzão mais mzinho sobre d ao cubo. Vamos inverter todas essas frações, colocar tudo que está em cima embaixo, tudo que está embaixo em cima, porque como ele está falando do período, vamos deixar o período como uma função, né? Vamos achar a função do período. Então eu vou fazer um flip aí das duas frações, e daí eu já passo 4π ao quadrado multiplicando lá. Fica período ao quadrado é 4π ao quadrado d a terceira, dividido por g mzão mais mzinho. Vamos tirar a raiz de todo mundo. Eu consigo tirar o 4 e o π da raiz quadrada. Fica d a terceira sobre g mzão mais mzinho. Bem, se você notar, esse período é função da massa total do sistema e da distância entre ambas as estrelas. Então, distância e a massa total do sistema. Verdadeiro essa afirmação. MHS, não, na verdade é um movimento circular, né? Movimento circular, MCU. Tá? Porque essa massa mzão aqui fica girando em torno do centro de massa, esse mzinho também fica girando em torno do centro de massa, com um raio maior, mas no final das contas a gente pode considerar como se fosse um movimento circular uniforme de cada um deles em relação ao ponto do centro de massa. Pois é. Parece sim. É que esse G não é gravidade, hein? Esse aqui é massa total, enfim. Mas é parecido. Tem uma cara de MHS, sim. Então, print e... Pessoal, dúvida em alguma parte aqui? Dúvida? Não. Ninguém tem dúvida hoje. Já entendi que eu estou falando com os alunos do ensino médio que tem medo de falar que está com dúvida. Então, eu tenho uma dúvida, professor. Alguém sabe me dizer por que na força gravitacional eu coloquei d ao quadrado? E por que na força centrípeta, a distância, né, que é o raio, eu coloquei r e não d? Alguém sabe me dizer qual é a diferença? Eu coloquei o R1. Alguém sabe me dizer por quê? Qual é a diferença aí? Eu acho que deve ter um monte de gente olhando e falando, nossa, é verdade. E aí? Perfeito, Vininho. Isso mesmo. São duas estrelas, então é perfeito. Tá? Não é até o Sol, é até a outra estrela. Isso mesmo. Ó, pessoal, certinho. Perfeito. Ó, certamente não é Gauss. Por que desse nome? Gente, a força gravitacional é uma força relacionada com os dois objetos de massa e a distância é em relação aos dois objetos de massa, né? A distância entre os centros de massa deles. Então, a força gravitacional tem a ver com a distância entre os corpos que estão sofrendo força gravitacional. Mas essa força gravitacional aqui, ó, nesse objeto emisão, faz com que ele gire em movimento circular. E é um movimento circular dele. Então, na hora que eu for abrir a força centrípeta, eu vou colocar o raio dele, desse movimento circular. Agora, na força centrípeta, eu não vou olhar para o outro objeto. Eu vou olhar só para o que eu estou considerando e falar, então ele está descrevendo um raio, um movimento circular com raio R1, e eu vou colocar M ômega R dele, do cara que eu estou considerando. No caso, a gente está olhando para o Mzão. Tá? Então é por isso que a gente tem distâncias ali diferentes, elas não batem, o raio não bate com a distância da força gravitacional, tá bom? Um é entre as estrelas
e o outro é o raio da circunferência, que nesse caso seria R1 para esse carinha aqui, tá bom? Então, por isso que não são duas informações iguais. Vocês estão muito acostumados a ver, tipo, aqui está a Terra parada, imóvel, bonitinha, né? E daí tem um satélite girando em torno da Terra. E daí você pode falar que a força gravitacional é igual à centrípeta, e nesse caso, a distância entre esse satélite e o centro da Terra coincide com o raio da circunferência. Então, se coincidir, porque eu só estou analisando um objeto que está girando em torno da Terra, não estou vendo a oscilação que a Terra tem, daí o raio daqui, da distância da força gravitacional, é a distância, o raio da centrípeta. Daí eu posso unir esses dois, e daí fica um d a terceira e tudo mais, né? Mas como eu tenho dois objetos que se movimentam, esse aqui faz um movimento circular, e esse outro também faz um movimento circular, os dois estão se movimentando em função do centro de massa, daí eu não posso considerar a mesma distância, tá bom? Ok, então, questão 2 foi, tirem um print e vamos continuar. Vou deixar a resposta aqui da 2 e vamos para o item 3. Sendo R1 e R2 os vetores posição que unem o centro de massa do sistema aos respectivos centros, de massa das estrelas, tanto R1 como R2, varrem áreas iguais, varrem áreas de mesma magnitude, num mesmo intervalo de tempo. Tá? Bem, para um mesmo intervalo de tempo, o vetor posição do módulo maior varre área maior, né, gente? Se o planeta está afastado, a estrela que está afastada, num mesmo intervalo de tempo, vai varrer uma área gigantesca em comparação com aquele outro lá. Tá? Então, essa informação de áreas iguais, tempos iguais, só vale para quando eu tenho um objeto parado e o outro está girando em torno dele, né? O outro está girando em trajetória elíptica. Agora, quando eu tenho dois se movimentando, aquele elemento que está mais próximo do centro de massa, ó, aqui está um objeto girando, centro de massa, aqui está o outro. Num mesmo intervalo de tempo, o vetor que vai varrer essa área aqui, vai varrer uma área bem menor do que aquele outro que está super afastado num raio gigantesco. Tá? Então, está falsa essa afirmação. E resposta final, as afirmações 1 e 2 só que são verdadeiras. Então, letra D, 1 e 2 verdadeiras. Pergunto, gente, dúvida? Dúvida? Não? Ok, então vamos fazer o seguinte. Daqui 2 minutinhos a gente começa a outra aula, tá bom? Então, até daqui a pouco. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.